Olá, queridos amigos. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o que é um retiro de silêncio. A informação que eu coloquei para vocês lá no nosso grupo WhatsApp, então não custa nada falar um pouquinho sobre esse tema, né? Então, certamente existe uma dúvida um pouco sobre o que é o retiro e quais são os benefícios e as vantagens, né, que o retiro de silêncio pode trazer para a gente. Obviamente, quando a gente fala retiro e silêncio, entende-se que nós vamos nos recolher a um local, vamos nos retirar de um ambiente e ir para um outro e permanecer em silêncio. E aí vem a grande questão: o que é o retiro, né? Então, o retiro de silêncio é uma pausa anual, né, de vários dias, que a gente tem isso para rezar, né? E isso é importante que exista dentro do nosso plano espiritual. E dentro do nosso plano espiritual equivale à revisão que você vai fazer no carro, um check-up médico que você vai fazer, só que com uma outra visão, né? A ideia do retiro de silêncio é entender e ver efetivamente se eu estou mesmo da presença de Deus ou não. Como é que anda a minha vida? É um diagnóstico que você vai fazer com todos os instrumentos, todos os insumos, com uma estrutura específica para dar esse suporte, e nada mais é do que tratar-se de ver se eu estou vivendo na presença de Deus como deveria e como uma verdadeira vida cristã. E ter essa oportunidade no retiro de silêncio de fazer um exame para descobrir em que eu posso melhorar. Então, de maneira geral, quando a gente para analisar e identificar o que seria um retiro de silêncio, é justamente isso. Tem uma passagenzinha de São José Maria Escrivá, de uma rotação de uma meditação dele, que é bem interessante, que diz o seguinte: o que faremos dentro de um retiro de silêncio, você e eu, nesses dias? É um questionamento. O que eu faço no retiro de silêncio, né, cara? Como é que eu faria? Então, São José Maria Escrivá, ele pergunta, né, certa vez, e se respondia dentro daquele próprio retiro, que nada mais é do que estar com Deus, estar com o Senhor. Procurá-lo como Pedro também o procurou, né? Para manter uma conversa íntima. É esse amor filial que a gente fala bastante, né, da nossa relação com Deus, essa conversa íntima. E uma conversa é um diálogo entre os dois. Ou seja, eu preciso estar disposto a abrir o meu coração, abrir as minhas ideias, as minhas fraquezas, um diálogo franco, face a face com o Senhor, sem me esconder no anonimato. Sem ficar ali no cantinho, ah, vim aqui só para descansar, vim aqui só para comer a comida boa lá do Buritice, que realmente é maravilhosa. É para descansar, realmente você descansa. E é para contemplar a natureza, porque realmente você tem. Mas o ponto principal não é esse. Tudo isso são instrumentos, são ferramentas que vão proporcionar esse encontro e essa relação filial e amorosa com Deus, né? Daí a importância que a gente tem que ter. E como eu consigo fazer esse retiro, né? Para conseguir ter esse diálogo com Deus e esse amor filial, eu preciso dessa oração pessoal. Eu preciso ter essa intimidade, de trato direto com o Senhor. É essa que é a grande questão, esse que é o grande ponto crucial dentro dessa nossa relação com Deus, né, no momento do retiro de silêncio. E como que é organizado, tá, esse retiro de silêncio? Os retiros são organizados na obra, obviamente, a gente está falando aqui de um retiro de silêncio para o Opus Dei, e não apenas para o Opus Dei, tá? Mas para qualquer pessoa que se denomine católico, obviamente, ou esteja buscando a sua vocação, pode participar. Ele ocorre normalmente no final de semana prolongado. E a gente tem algumas diferenciações para aqueles que são cooperadores da obra e amigos. Depois eu falo um pouco mais sobre a estrutura em outro vídeo para vocês. E para aqueles que são da obra, que são os supernumerários, ou os numerários, os adscritos. E depois, no próximo vídeo, eu explico para vocês um pouco essa divisão estrutural da obra. Mas vamos focar aqui no nosso ponto principal, que é o retiro de silêncio. Então, ele sempre é normalmente, tá? Ele é um final de semana prolongado, começa às sextas-feiras e termina no domingo. Em alguns casos, pode ser durante a semana também, tá? Isso ocorre nas casas de retiro e de convivência. Que essas casas de retiro, elas são sempre afastadas do ruído da cidade. São sempre mais para o interior, um lugar mais aconchegante. Como, por exemplo, aqui em Brasília, nós temos o Buritis, que fica em São Sebastião. Um lugar maravilhoso. E nesses dias é recomendável, aí por isso é o silêncio, um jejum de tudo aquilo que pode tirar o nosso foco. A internet, as redes sociais, troca de mensagem de maneira geral. Pô, então quer dizer que eu vou ficar 3 dias sem falar com a minha esposa? Tá mentindo, é possível você falar, ó, tô bem, tô vivo, tô me alimentando, como é que estão as coisas em casa? Mas lá em casa, inclusive minha esposa voltou nesse final de semana do Retiro de Silêncio, é uma mensagem por dia e no máximo. Tipo, ó, boa noite, ó, as meninas ficaram bem, fica com Deus. E às vezes ela nem me responde. Porque eu quero que justamente ela se afaste de tudo, não que seja bom ela se afastar de mim, das meninas, não é isso.
mas é um momento de oração dela, é um momento de diálogo dela com Deus, tá? Tudo isso é importante trazer informação que toda essa atmosfera de trabalho, essa sinergia, ela gera em torno, ou seja, ela está suportada pela Eucaristia. Por quê? Porque é no oratório que se tem a missa diária. Lá no oratório, a gente vai ter a via sacra. Lá nós teremos a visita ao Santíssimo, ao exame de consciência e as meditações. Tudo isso direcionado e dirigido pelo sacerdote, que ele ajuda justamente nesse aspecto de nos conduzir nessa realidade de uma vida cristã adequada. E como são colunas vertebrais desses dias, né? Ou seja, eu preciso estar muito bem aberto para esse diálogo, e para que eu esteja aberto nesse diálogo com Deus, eu tenho que viver minha vida sacramental, que é a missa diária e a Eucaristia. Ali a gente faz, celebra a via sacra, nós temos ali o exame de consciência. Então, existe toda uma atmosfera que vai fazendo com que a gente consiga ter instrumentos para essa conversa, para esse diálogo com Deus. A vida cristã não nos leva a identificarmos como uma ideia, mas como uma pessoa. Isso é importante que a gente tenha. Eu tenho que me identificar como uma pessoa, e não como uma ideia. Ah, não, eu sou cristão por eu tenho uma ideia, uma filosofia de vida. Não, eu tenho que me identificar como uma pessoa. Como nós falamos anteriormente lá no nosso tema anterior, que versava sobre a nossa capacidade e a nossa vocação à paternidade. Nós temos um exemplo, que é Jesus Cristo. Então, tudo que eu faço ali dentro do Retiro de Silêncio precisa estar 100% direcionado e dedicado a essa vida de santidade e esse exemplo que vem de Jesus Cristo. Tá? Então, essa é que é a ideia. E os instrumentos para isso, obviamente, é essa condução que é feita pelo sacerdote no oratório da missa, da via sacra, a visita ao Santíssimo e do exame de consciência. Temos também, dentro desse período de retiro, palestras, algumas palestras dessas, inclusive com leigos. Temos o Santo Terço, leitura espiritual. Tudo isso completa e complementa esses nossos horários, que nós vamos ficar ali, em média, de sexta-feira à noite até o domingo à tarde. E sobra bastante tempo. Tá? Pode ser assim, caramba, é muito cheio. Não, não, muito cheio não. Sobra muito tempo para uma reflexão pessoal, ou para uma conversa que esteja, tá, muito dedicada a como você está entendendo e como você está vivendo aquilo com os objetivos que você levou para aquele retiro. E essa conversa não é com um colega que está lá contigo, obviamente não. É uma conversa com quem está dirigindo aquele retiro. Sempre tem um membro da obra, um numerário, que é o responsável por dirigir, por ser o diretor daquele retiro. Então, ele vai estar ali à tua disposição para uma conversa fraterna, para você poder entender um pouco mais do que é o retiro, conhecer, entender um pouco melhor quais são as suas próprias dificuldades mesmo. E, claro, óbvio e evidente, você tem à tua disposição sacerdote 24 horas por dia, da hora que você chega até o momento que você vai. E aí você pode perguntar, beleza, Henrique, mas não tem mais nada além disso? Não, não tem nada, nem a mais nem a menos. Isso é suficiente, tá? Para que a gente consiga ter esse diálogo franco com Deus. Ou seja, eu me desconecto um pouco das coisas que me tiram a atenção, internet, trabalho, e começo a me concentrar naquilo que eu preciso fazer, ter uma vida contemplativa com esse diálogo filial com Deus. Tá? E o que é importante trazer é que o sacerdote que participa e fica à nossa disposição durante todo o retiro, ele prepara as meditações para apresentar a vida de Jesus Cristo de uma forma sugestiva e aconselhável para que a gente consiga ter, de uma maneira adequada, as anotações que a gente precisa fazer para a gente seguir, depois que sairmos do retiro de silêncio, com tudo ali muito bem mapeado, com todo aquele ensinamento, com tudo aquilo absorvido dentro da gente. E, claro, fazer alguns propósitos, né? Então, é importante que a gente tenha esse momento, que são os intervalos, dentro do planejamento inteiro. Depois eu mando para vocês como é que foi o que a minha esposa fez agora. Acho que é interessante que vocês tenham uma visão macro, né, de como é que funciona a divisão do tempo. Por isso tem bastante tempo para tudo, inclusive para você fazer uma boa leitura, entender naquele diálogo que você vai ter com o sacerdote, nesse diálogo que você tem com Deus, que é intenso, você entender, pô, peraí, mas o que está precisando? Pô, eu tô com minha temperança não está legal. Então você tem uma conversa ali com o diretor, você tem uma conversa com o sacerdote, e você consegue entender, ele te direciona, te dá uma ajuda de qual livro ou de qual leitura espiritual você pode fazer para conseguir ter alcançado esse seu desejo interior, ou seja, para facilitar esse seu diálogo com Deus. O importante dentro do retiro é o silêncio, tá?
E Santa Teresa de Calcutá, ela diz o seguinte: o silêncio nos proporciona uma visão nova de todas as coisas. Tá? E não esquecer que a gente precisa ter o seguinte: quando eu silencio, eu começo a ouvir, eu começo a entender, eu começo a tirar os ruídos que muitas vezes me atrapalham e que me impedem de ouvir a voz de Deus mesmo, todos os seus dons, inclusive os dons do Espírito Santo. Entender qual é o meu papel, descobrir uma vocação, por exemplo. A minha vocação eu descobri justamente quando eu fiz um retiro de silêncio. Minha esposa tinha voltado do retiro de silêncio, quando ela voltou, eu falei, cara, eu não sei o que você fez nesse lugar, mas eu quero também. E foi ali que eu entendi o discernimento da minha conversão em si. Ela começa ali de maneira concreta dentro do retiro de silêncio. Eu entendo a minha vocação. Entendo assim, pô, peraí, o que que eu quero ser dentro da obra, o que que eu quero ser dentro da minha vida, o que que eu quero ser dentro do meu matrimônio. Foi justamente uma resposta que eu precisava e através do retiro de silêncio eu consegui ter. Entre muitas atividades que a gente faz ali, muitas vezes a gente negligencia o que é essencial. Isso que é importante a gente entender. Então, a nossa vida é uma vida com uma rotina muito pesada. Criança, para aqueles que têm filho, trabalho, o suporte em casa, a nossa formação humana, tudo isso demanda demais. E se a gente acaba não tendo a virtude da ordem em ordem, né? Ou seja, nossa vida transcendental, a nossa vida familiar e o trabalho, essas atividades muitas vezes negligenciam o que é essencial, que é a nossa vida espiritual. Muitas vezes a gente cai pela ausência da ordem na nossa vida. E essa negligência que a gente acaba deixando acontecer e tomar no nosso dia a dia. Então, o retiro de silêncio, ele basicamente é esse momento que a gente vai levar, como a gente leva nosso carro para revisão, como a gente abastece o nosso carro para poder sair em uma viagem, e é justamente isso. É o momento em que a gente vai entender em quais pontos nós estamos negligenciando a essência de uma vida espiritual no nosso relacionamento com Deus. E aí a gente para, a gente reza, a gente medita e, principalmente, tem um diálogo franco, concreto e direcionado com Deus, para que a gente consiga, a partir daí, sim, conseguir superar todas as dificuldades que a gente tenha, melhorar esse aspecto nosso transcendental e, a partir daí, voltar revigorado para o nosso dia a dia e para a nossa família. Então, de maneira geral, aqui bem rapidinho para vocês, isso que é um retiro de silêncio. Como que funciona a dinâmica do retiro de silêncio? Normalmente chegamos às sextas-feiras, quando é final de semana prolongado, tem-se ali um jantar. Depois do jantar, tem uma pequena palestra, uma explicação de como funciona o retiro do silêncio. Vamos para a capela. Na capela existe uma meditação com o sacerdote. Depois dessa meditação, todos vão para os seus quartos. No sábado pela manhã, a gente inicia de maneira geral com a Santa Missa. Depois da missa, direto o café da manhã. No café da manhã, um pequeno intervalo e começam as palestras. Tanto palestras, que aí são providas na grande maioria por leigos, ou meditações, aí a gente volta para a capela para ter a meditação lá com o sacerdote. Similar ao que a gente tem nos recolhimentos. Ou seja, um período ali de 30 a 35 minutos de formação, de uma meditação com o sacerdote, e depois a gente tem um tempo para meditar, para descansar, para ler alguma leitura. Para ler uma leitura é interessante, né? Leonardo, para fazer uma leitura mais aprofundada, e a partir daí a gente começar esse nosso diálogo profundo com Deus. E continua nessa dinâmica. No sábado, no domingo, nós acordamos também missa, café da manhã, depois temos o almoço, tem o jantar, e ao sábado à noite a gente tem o Santo Terço. Perfeito, senhores? Espero que tenha tirado a dúvida de vocês sobre o que é o retiro de silêncio. Depois eu faço mais dois vídeos, explicando com mais detalhes o que é o recolhimento e o outro que é o ciclo de formação. Grande abraço a todos, fiquem com Deus.